Olá, gente, boa noite. Desejo que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e que Ele conduza a sua vida em todas as coisas. Hoje nós estamos aqui no nosso encontro de todos os domingos e queria pedir que você se inscrevesse, comentasse, deixasse seu like e compartilhasse para o maior número de pessoas possível nas redes sociais, no status do WhatsApp, do Facebook, e para que mais e mais pessoas ouçam a palavra de Jesus. Hoje nós vamos meditar na carta endereçada aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Para começar, eu queria fazer algumas perguntas. Onde está Jesus? Onde Ele está? Em todo lugar? Jesus está em todo lugar? Sim, nós estamos... É estranho dizer isso, mas não. Ele não está em todos os lugares. Ele não está em todos os lugares. Porque quando nós pensamos que Ele está em todos os lugares, nós pensamos que Ele pode estar aqui, mas automaticamente nós podemos dizer que não, eu acho que Ele não está lá. Ele não está no bar, Ele não está num prostíbulo, Ele está dentro da igreja. Se há uma casa conturbada, não, Ele não está ali, Ele está aqui, porque aqui está tudo bem. Nós colocamos Jesus nos lugares. Então Jesus, Ele não está em algum lugar. Então constantemente nós estamos enfrentando algo e dizemos assim: por que que o Senhor me abandonou? Porque se eu estou passando por uma dificuldade, logo Ele não está aqui. Porque dificuldade, problemas, tribulações não tem sinônimo com Jesus. Mas é interessante pensar que Jesus, Ele não veio trazer paz, Ele próprio disse. Ele veio trazer espada. Por quê? Porque a espada, ela tem a característica do quê? Que onde corta, ela divide. Ela tem essa característica de mudar uma realidade que antes era inteiro, a espada passa, logo fica dividido. Então Jesus, ele veio trazer essa realidade. E por que ele não resolve a situação? Se ele é Jesus, se ele é Deus, por que ele não resolve a minha situação? O que Paulo ele escreve aqui aos Colossenses, ele traz algo absolutamente cristalino, é um texto muito forte para nós. Ele traz a realidade de que Jesus é vivo e tudo procede, tudo vem dele. Podemos dizer que o que o texto ele diz, que tudo foi criado por meio dele e para ele. E nele foram criadas todas as coisas. E que coisas são essas? As que estão sobre a terra, as que são visíveis e as que são invisíveis. Mas isso não é claro para nós.
facilmente, nós tratamos Jesus como uma pessoa que não resolve os problemas. Porque se ele fosse Deus e se ele fosse Jesus mesmo, Rússia e Ucrânia não estariam em guerra. Eu não estaria passando pelo problema que eu passei. Eu não perderia o ente que eu amo tanto. Percebe que parece que Jesus ele não sabe ser Deus o suficiente, não é verdade? Engraçado dizer isso. Mas vamos pensar nisso? Vamos pensar em alguma coisa, trazer um entendimento para a nossa vida sobre esse texto. Quando nós precisamos, e nós negamos a sua presença, logo nós estamos negando a sua ressurreição. Quando nós procuramos ele, Jesus, cadê o Senhor que não resolve o meu problema? Nós estamos negando a verdade da ressurreição. Porque ele é vivo, independente de qualquer que seja a situação. Ele é vivo, presente, ele é Senhor. Não é porque ele resolve os meus problemas. Não é porque ele me isenta de passar por uma situação de perda. É porque ele é Deus acima de todas as coisas. Ele não é Deus porque resolve os meus problemas. Ele é Deus porque ressuscitou dos mortos. E porque hoje ele está vivo, hoje ele é vivo na minha vida e na sua vida. Mas facilmente nós negamos a verdade da ressurreição e tratamos o Senhor Jesus como se fosse um amuleto, um chaveiro. Ah não, agora ele não presta, por quê? Porque ele não fez o que eu precisava. Ah não, agora ele presta, agora ele é Senhor porque ele me deu um bom trabalho, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro. Faz sentido ter esse pensamento? Não faz sentido. No versículo 17 nós vemos que ele é tudo e ele é antes de tudo. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então ele não é Deus, ele não é Senhor porque faz algo ao meu prazer. Ele não é Deus porque ele é o gênio da lâmpada, porque eu orei com muita fé e Deus resolveu o meu problema. Fulano orou com muita fé e, entre aspas, Deus não resolveu o problema daquela pessoa. Gente, ele não é Deus, ele não é Senhor porque ele resolve os nossos problemas. Ele é Deus, ele é Senhor, porque ele está comigo na dor ou sem dor, sorrindo ou chorando. Ele é Senhor porque ele está presente, independente de qualquer que seja a situação. É repetitivo o que eu estou falando, mas é algo didático para a gente compreender que ele é Deus porque ele não é porque ele me faz chorar, porque o choro é uma manifestação da sua presença. A dor é uma manifestação da sua presença. A alegria é uma manifestação da sua presença. Ele é presente independentemente de qualquer que seja a realidade. Porque ele próprio disse, no mundo vocês vão ter aflições. E por que eu não quero ter aflição? No mundo vocês vão chorar, vai ter dor. E por que eu não quero passar por aflição? Não faz sentido absolutamente nenhum. O Jesus que é, ouça isso, gente. O Jesus que ele é porque sempre houve. Ele sempre existiu antes de tudo existir. Ele é antes da eternidade. É um pouco complexo a gente pensar nisso, porque quando nós falamos que Jesus está aqui, nós precisamos pensar que estar tem a ver com um ambiente, uma geografia. Esse papel está aqui, logo ele pode não estar mais. Mas o texto diz que ele é porque sempre houve. Ele é porque é uma presença espiritual, não é porque é uma presença física. E não é porque é uma presença espiritual que ele vai resolver todas as circunstâncias da minha vida. Ele vai estar comigo em todos os momentos, independente das circunstâncias da vida. Então não trate o Senhor Jesus como uma presença de incêndio, mas como um grande amigo,
como uma presença absolutamente espiritual e constante. Eu tenho alguns amigos que eu não falo com ele pessoalmente há anos. Mas eu não fico cobrando ele para me mandar mensagem. Mas eu conscientemente e constantemente eu penso nele. Aí de repente ou eu mando uma mensagem para ele ou ele me manda uma mensagem. Então o Jesus que está, ele está por algum momento. O Jesus que está é o Jesus da religião, ele está lá e não está aqui. Ele está lá porque tem um pastor orando, tem um padre falando, tem alguém falando. Se o pastor ou o padre ou qualquer outro líder religioso não está falando dele, ele não está lá. Não, ele está aqui. Tá, mas então se ele está aqui, ele não está lá. Ele é real, ele é presente, ele é com você, ele é em você. Nunca se esqueça disso. Ele é uma presença viva, real e espiritual na sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor não está aqui. O Senhor é em nós, é presente, é real. É uma presença espiritual. Obrigado porque Maria Madalena não encontraram o túmulo. Não encontraram o Senhor no túmulo. Obrigado porque elas se assustaram porque o túmulo estava vazio. Obrigado porque o Senhor ressuscitou dos mortos. Obrigado porque o Senhor é presente. Obrigado porque o Senhor é real. Obrigado porque o Senhor é vivo. Continue cuidando de nós, Senhor Jesus. Da nossa casa, da nossa família, dos nossos pensamentos. E que o Senhor nos ajude a amar a sua presença e não os seus feitos. A amar a sua graça e não deixar facilmente de te amar porque o Senhor não fez o que eu queria. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nos dê uma semana abençoada e obrigado por cada pessoa que tem acompanhado este ministério, de simplesmente pregar o Evangelho simples. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que a graça de Jesus e que o amor de Deus e que o consolo do Espírito esteja sobre a sua vida e durante toda essa semana, tá bom? E que você possa viver a vida que Jesus falou, uma vida simplesmente simples. É assim que Ele deseja que vivamos. Tchau, tchau.